e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. E dentro da fumaça saíram gafanhotos, e desceram sobre a terra, e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Olá a todos, da lista de transmissão. Eu quero contar um fato que aconteceu na data de hoje, Foi o seguinte. Quando eu era cristão, e já é um disco, arranhado aí para todos vocês, eu li a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, Então, eu sou um conhecedor. Pena que tudo ali foi corrompido, Porque, como eu falei para vocês, aquilo ali é, de forma subliminar, livros compilados de vários momentos em que aquela humanidade local passou com aqueles que do céu vinham, à terra naquela época. Hoje, por volta das 5:30 da manhã, eu acordei, fiz o que eu tinha que fazer, Hoje eu ia fazer umas entregas, para seres dimensionais. Infelizmente não pude fazer. Aí será feito amanhã. Inclusive, depois desse áudio aqui, eu vou tirar um cochilo, para descansar. Mas a comida que eu fiz está toda pronta e nada estragou por causa dos códigos e do sigilo. Tô querendo soluçar. Enfim. Enquanto eu fazia, a comida para os seres dimensionais, eu tinha conversado, inclusive, isso com o Pablo na data de ontem, que hoje, sábado, eu faria essas entregas. Eu escuto, tava totalmente distraído, e escutei o interfone aqui da casa tocar. Atendi. Nesse meio tempo, a Inês, minha funcionária, tinha ido embora, porque ela gosta de pegar um bico no sábado. E aí, quando eu atendo, são agentes, Agentes, minha cabeça tá um pouco ruim aqui, viu, pessoal? Agentes dessas elites, vou dizer assim. Dessas associações, propriamente dito. Eles vieram pedindo que urgentemente eu pudesse ir com eles, porque eles precisavam de mim numa reserva, ali nos Estados Unidos, no estado do Novo México, existe uma reserva chamada Reserva Zuni, ou Zuni Reserva, Quem quiser depois pesquisar aí, fique à vontade. Só que dessa vez, nós não fomos, através de portais dimensionais, nem através de bases, subterrâneas, nem nada do tipo. Como a questão era muito grave, e tem hora que eu olho para trás, e eu fico pasmado com tudo isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que nasci como qualquer outra. Não tive nenhum nascimento inusitado, E ali, adentrei dentro do carro com eles. Eles me levaram em um determinado local aqui na região, sentido Serra Azul, Inclusive, quando o Alisson esteve na casinha, eu levei ele para conhecer a cidade de Serra Azul. E ali nós entramos numa parte, que é um trecho de terra. E quando cheguei,
chegamos, no caso, no lugar onde era para nós estarmos, né? Ali estava uma nave triangular governamental, tá? Não é uma nave alienígena, nem intraterrena, nem extraterrestre, é uma nave governamental, correto? Entrei dentro dela e, diferentemente, né, das máquinas inteligentes, você sente, né, a inércia dentro dela. Já nas máquinas inteligentes, não, né? Porque a tecnologia nem se compara. Só sei que em 9 minutos, presta atenção, tá? Parece ter sido um espaço até muito grande, né, para uma nave de proporção, né, desse ponto, gastar 9 minutos. Mas com 9 minutos exatos, eu já estava ali no estado do Novo México, correto? Em cima da reserva Zuni. E o que aconteceu ali? Em 9 minutos, que foi o tempo, né, que eu entrei dentro dessa nave governamental e fomos para lá, o que me foi passado foi a informação de que seres insectoides com a tipologia próxima a de um gafanhoto tinha subido da terra próximo a uma caverna que tem na região, certo? Onde os próprios indígenas, né, no antepassado, dos seus antepassados, adorava alguns seres ali como sendo deuses, né, principalmente seres insectoides com aspectos de formiga, que são benevolentes. Só que na altura desse campeonato, pessoal, eu tô um pouco cansado, mas eu vou falar isso para vocês, só para vocês terem uma ideia do que acontece todos os dias comigo. Eu vou fazer o possível para contar todo dia uma novidade para vocês, tá? Para vocês ficarem loucos, né, como eu. Em 9 minutos, foi me passado que, né, somente 2 seres insectoides, mais para tipologia de gafanhotos, tinha já eliminado 17 indígenas da região ali da reserva. Quando isso aconteceu, tocou-se o sinal de emergência, a base militar mais próxima atendeu o chamado, tá? Ali fuzileiros norte-americanos, né, do território mesmo ali, para vocês não acharem que é um corpo militar de fora, foram, e 46 fuzileiros foram mortos em menos de 4 minutos, tá? Os indígenas, os 17 que foram mortos, não me disseram o tempo da morte, da carnificina deles, mas eles demoraram 4 minutos para dizimar 46 fuzileiros do grupo de elite. E se não bastasse, tá? Rapidamente, utilizando naves governamentais, porém pequenas, mas de um translado muito rápido, chegaram 14 soldados híbridos. Beleza? Soldados híbridos, vocês sabem quem são. E 9 deles foram destroçados. Então, em 9 minutos, foi me passada essa informação. Quando a nave pousou, o que eu vi, não vou aqui dizer com detalhes, porque é muito triste, né? O sangue ainda estava, como eu vou dizer, soltando fumaça ainda, né? O sangue ainda estava quente, então você via aquele vapor da fumaça e aquele cheiro ruim que o sangue tem. Já os indígenas, a tribo indígena já estava, o sangue já estava coagulado, né? Mas dos 46, né, fuzileiros e desses 9 soldados híbridos, né,
ali estava. Você sentia aquele cheiro do sangue, porque estava soltando fumaça ainda. Correto? Por causa da temperatura. E ali, o que foi pedido é para que eu fizesse um rastreamento muito rápido de onde esses seres estavam. Por quê? Porque eles apareciam e sumiam. Isso aí é uma tecnologia de salto temporal, ou seja, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, certo? Em uma área de circunferência de até 90 metros. Eles fazem pequenos saltos. Só que quando eu cheguei ali e outros militares estavam chegando com outros armamentos mais eficientes, né? Nós fomos até a entrada dessa caverna, que foi a direção que eu passei, né? E chegando ali na entrada dessa caverna, ela soltava muita fumaça, como se lá dentro lá tivesse queimado toneladas e toneladas de papel, né? Ou papéis, seja no singular ou no plural, para mim tanto faz. E aquela fumaça branca, né? Branca, estava saindo daquela caverna. E aí, por eu ter sido cristão, eu lembrei de um versículo, se eu não me engano, estava lá em Apocalipse. Na época eu lia muito, né, o livro de Apocalipse, que era o livro de Revelações, que é Apocalipse 9, né? Me parece que é o versículo 4 ou versículo 3, um dos dois. E lá falava assim: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem escorpiões da terra, ou seja, para matar. Porque o gafanhoto por si só, o inseto gafanhoto, ele não tem veneno. Mas quando diz lá, né, no livro de Revelações, que a eles foram dado poder como poder de escorpião, você vai pegar o inseto, né, ou aracnídeo. O escorpião, me parece que o escorpião é mais da família dos aracnídeos, né? E vai entender a interpretação. Ou seja, a ferocidade dentro de um ser. Porque o gafanhoto por si só, ele tem a capacidade de destruir plantações, porque ele come bastante. Mas ele não tem capacidade de veneno, né? Ele é totalmente... Ele não tem veneno. Já quando você diz que a esse gafanhoto é lhe dado autoridade de um escorpião ou uma cauda de escorpião, significa que aquela criatura é alterada geneticamente para ter ferocidade e matar. Entendeu? Então, quando eu vi a boca, né, daquela caverna fumegar, eu lembrei desse versículo, né? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder. Para quem que foi lhe dado poder? Para o gafanhoto, ou para os gafanhotos. Como o poder que tem os escorpiões, ou seja, para matar. Na mesma hora, eu lembrei desse versículo. Por quê? Porque eu estou acostumado a descer e subir da parte intraterreno trocentas vezes. Às vezes, eu faço isso 3, quando é muito, 14 ou 11 vezes no dia, quando entro no subterrâneo e venho para a superfície. Isso quando eu não vou 2 ou 5 vezes para fora do planeta e volto, dentro mesmo do sistema solar, como principalmente na base lunar, né? E próximo às arcas, né, que estão posicionadas, como eu já falei, anos atrás. Então fica aquela festa, né? Então, debaixo da nossa terra, debaixo dos nossos pés, como eu já falei várias vezes nos meus vídeos, são, semelhantemente aqui na superfície, são
territórios separados na superfície, cada um tem o seu, e ninguém invade ninguém, né? E nem pode, nem tem como. Essa parte onde as pessoas entendem como terra oca, né? E que na verdade é real e verdadeiro. Então essa civilização em específico, ela é muito hostil. E ela foi selada há 19 mil anos atrás. E quando ela foi selada, o seu selo teria validade até para a data de hoje. Então, como o selo caiu, não subiu uma legião, ou centenas, ou milhares. Subiram somente 2. Para justamente ver como está a superfície, porque aprisionado eles ficaram por 19 mil anos. Se nós trouxermos para a questão religiosa, seria o mesmo que está escrito no livro apócrifo de Enoque, que os anjos caídos foram aprisionados no abismo e selados, mas o seu selo tem validade. E quando rompesse o selo, eles subiriam para a superfície e devorariam tudo que está aqui. Quando eu falo para vocês que essas coisas, né, relacionadas a alienígenas, a extraterrestres, a intraterrenos, não é brincadeira, e muito já fiquei revoltado no passado por ver mentirosos tratar alienígenas, intraterrenos, extraterrestres com depoimentos mentirosos, com coisas fúteis. Eu olhava e falava, poxa, como é que pode a pessoa inventar isso, né? Entre outras barbaridades que vocês aí da minha lista de transmissão e você que vai me ouvir pelo YouTube aí, veio de outros lugares, né? Onde os tais contactados só falam mentira e asneira. E todos vocês aqui, como vocês que me ouvem em outros países, irão ter a experiência de vocês, como muitos já tiveram, né? Então não é brincadeira, né? Eu até queria que fosse. Sabe, eu queria eu queria acordar, quem sabe agora acordar, e eu estar numa UTI, numa CTI, e abrir o olho assim, olhar pro teto, ver aquela enfermeira bem linda, e falar onde eu estou. Ô, Sr. Carlos, o senhor está aqui há 20 anos em coma. Você andou, caiu, bateu a cabeça e ficou em coma, meu filho. Agora que você acordou, vou chamar o médico. Eu queria que tudo isso fosse uma paranoia, um sonho, sabe? Teve vezes que eu até pensei isso. Será que eu não estou dormindo em algum lugar e tudo que eu estou vivendo, achando que é real, na verdade não existe? Quem me dera se isso fosse verdade. Se eu abrisse os olhos, estivesse ali aquela linda enfermeira e olhasse para mim e falasse, acordou, né, seu Carlos? Acordei de onde, minha filha? Uai, você está dormindo, meu filho, em coma há 20 anos. Sabe? Então eles não são brincadeiras. Brincadeiras é demais, né? Eles não são brincadeira. Aí eu tenho que falar de forma correta, né? Então, gente, eu queria que tudo isso fosse uma ilusão. Sabe? Eu queria que tudo isso fosse uma grande mentira. Eu queria acordar se fosse um sonho. Mas como eu sei que não é, principalmente das coisas que eu já vi mundo afora,
falar é fácil, né? Todos que passaram por mim, pessoas boas, pessoas que não prestavam, pessoas boas que felizmente já partiram para descansar, e pessoas ruins que felizmente também foram embora e já nem existem mais, elas só experimentaram essa verdade depois que realmente fecharam os olhos. Entendeu? Como vai ser com você que está me ouvindo. A maior prova que você vai ter de que o Carlos é verdadeiro ou mentiroso é quando você fechar os seus olhos. Aí sim, você vai falar, poxa, agora eu vi que tudo que aquele camarada lá é verdade. Porque não há nada mais belo do que a verdade da morte. Nunca esqueçam isso. A verdade da morte. É naquele momento ali, ó, que o errado se tornará certo e o certo se tornará errado. Porque não tem saída. Enquanto nós temos vida, e nós temos a capacidade e o direito da dúvida, e o direito de questionar, por isso eu aceito ser questionado, aceito ser colocado como mentiroso, eu baixo minha cabeça e fico calado. Por quê? Porque eu sei da minha verdade. Eu não posso convencer ninguém de que o que eu falo é verdade, entendeu? Tanto é que, como eu sempre disse, né, e volto a dizer, é uma regra que me foi imposta por Arnetoliel. Quando disser, jamais diga, no intuito de forçá-los a acreditar naquilo que sai da tua boca, Arx. Por isso, nunca vocês me viram forçar ninguém a acreditar em nada, nem fazer nada. Por quê? Porque eu poderia muito bem pegar uma foto, um vídeo, como eu já fiz com vocês da lista, mostrar fotos reais que eu tirei do meu celular. Recentemente eu estava conversando com o Rodolfo, né? Falei, Rodolfo, eu estava dando uma olhada aqui, um dos ufólogos, né, que eu conheci em 2011, uma pessoa muito boa, muito nobre, que eu conheci em São Paulo, né, é um estadunidense. Eu passei para ele várias filmagens, vários vídeos, que naquela época era feito naquele celular que eu tinha, que era o Motorola V635, né, e o Motorola V3. Depois de 2012 para cá, 2013, que melhorou a tecnologia, que saiu, né, as câmeras, acho que é VG, né, VHG, um negócio assim, que não tinha uma resolução muito boa, mas dava para ver nitidamente. E nessa época, pessoal, eu tirei a foto de um ser reptiliano que estava devastando uma tribo indígena. Olha para você ver, isso em 2011. E aí ele falou comigo assim, ô Carlos, você viu aquela foto que você nos passou em 2011, daquele ser reptiliano, que inclusive é uma das fotografias reais que já foram testadas, experimentadas, virada ao avesso. Até o seu celular foi entregue, que na época era o Motorola 635. Acho que esse mesmo 635 que eu tinha. Esse mesmo Motorola 635, um negócio assim. Aí, para fazer perícia, né, na época, e deu veracidade, então, ela tá na rede. Aí ele foi, me mandou lá o link lá, eu olhei e falei, caramba. Aí, na minha foto original do ser reptiliano, que eu tirei, né, no meu celular, eles colocaram tipo assim um fundo embaçado para não ver a floresta amazônica, né, onde eu estava, e colocou que aquele ser tinha sido fotografado, me parece, não vou me recordar muito bem, não, mas o Rodolfo sabe, acho que é Indonésia, né? E foi e essa fotografia, se você pegar ela e colocar ela no seu celular e fizer aquela busca pelo Google para ver a fonte da fotografia, eles colocaram datas diferentes e existe só duas. Entendeu? Uma foto real de um ser reptiliano. Real. Acho que era V638. Não é 35 não. Qual que eu tô lembrando? Deixa eu pesquisar aqui, quer ver?
Pior que se eu sair aqui da página aqui, vai dar ruim. Ô, gente, era uma Motorola. Caramba. Acho que é 638 Motorola. Motorola. Acho que é isso mesmo, gente. É 638. Eu acho que é esse mesmo. Ou 635, não sei. Tô tentando buscar aqui. Não tô. Porque se eu sair da página aqui. É... Aí vai fechar o áudio. Mas eu acho que é ele mesmo, gente. Eu acho que é o Motorola V635. Eu acho que é esse mesmo. Eu tive foi com celular. Eu tinha um V3 e um Motorola V635. Um negócio assim. Não é V638 não, V635. E aí, eu até compartilhei essa foto com o Rodolfo lá. Quem quiser pode pedir ele, né? Que é uma das fotografias e vídeos que eu tenho do meu acervo. Mas é aquele absurdo, né? E quem pode testemunhar ao meu favor? Os ufólogos brasileiros de verdade, né, que estiveram comigo entre 2009 até 2014. Os pesquisadores, os cientistas, né, alemães, húngaros, belgos, né, canadenses, estadunidenses, japoneses, russos que estiveram comigo, eles podem dar testemunho de mim, isso já basta, né? E aí eu falei, Rodolfo do céu, o Rodolfo começou foi a rir, né? E é uma foto nítida de um reptiliano, não tem nada de CGI, não tem nada de CGC, não tem nada de IA, porra nenhuma. Dá pra vocês ver que a foto até uma qualidade, dá pra ver perfeitamente, na qualidade original. Mas no fundo assim você vê que a floresta amazônica, eles embaçaram ela, entendeu? Aí quem quiser pode pedir o Rodolfo tá autorizado a passar, quem quiser, porque eu não tenho ela mais não, né? Tem assim, tem no guardado no meu acervo, né? Mas a que foi me mandada por esse cientista, né, estadunidense, foi aí que eu comecei, que eu procurei o Rodolfo e comecei a interagir com ele. Eu apaguei as conversas, né? Então não tem um link por lá. Eu cheguei até a mencionar isso também com a Mariene. Enfim. Então eu queria que tudo isso fosse uma grande mentira, sabe? Mas infelizmente não é. Então, ver, ouvir e estar com eles é o que acontece comigo desde o dia 20 de agosto de 2007. Né? Então, quando eu vi essa cena, na data de hoje, eu fiquei horrorizado. E aí, querendo ou não, você pensa, né, naquilo que um dia você viveu, que foi a questão que eu era um cristão, como todo mundo já sabe, e lia muito, né, o Evangelho, e ter me deparado com um versículo, né, que está lá em Apocalipse capítulo 9. Não, agora só não me recordo se é o versículo 4 ou o versículo 3, mas me parece que é o versículo 3. Beleza? Se eu não me engano. Então, deu o cumprimento certo daquilo que está por vir. Correto? E ali, o que eu fiz? Eu fui atrás desses seres? Não. Né? O que eu fiz foi selar provisoriamente a porta. E como é que é esse selo, Carlos? É uma pedra que você move e coloca lá? É um portão de aço que vem do céu, dos helicópteros, e é instalado lá? Não. É uma questão de energia. Todo selo ele é proveniente da própria matéria que compõe o nosso planeta, que é a água, a terra, o fogo e o ar. Entendeu? Aí você desvia o fluxo daquela energia para uma outra região, confundindo a saída ou a entrada, se caso assim for. É dessa forma que funciona. Entendeu? Não tem como que eu ficar explicando isso para vocês, não. Só vai queimar a cabeça de muitos aí. Então, na data de hoje, infelizmente, eu tive que sair para resolver isso aí.
E quando foi agora à tarde, né? À tarde ou à noite, né? Depois das 18, é noite. E agora, depois das 18, eu fui deixado pelas mesmas pessoas que me conduziram aqui na porta de casa. Entrei, tomei um banho, usei um sigilo, um código, como eu falei com vocês, em cima das comidas. E agora de madrugada, vou colocar tudo dentro do carro e levar para o meio de uma mata para poder entregar para esses seres dimensionais que todo mundo já sabe do que se trata. Tá bom? Então é só para contar para vocês aí, tá bom? O que aconteceu na data de hoje. Infelizmente, né? Tem que falar assim, né? Infelizmente. 17 indígenas, né? Da reserva Zuni, 46 fuzileiros e 9 soldados híbridos. De 14, 9 foram destroçados. Carlos, você disse que não viu esses seres, mas você sabe como é que eles são? Sei. No próprio áudio que eu falei com vocês que eu tenho acesso às partes intraterrenas, e esses seres foram selados, mas não impede de que você vá até a eles através da entrada de outras cidadelas intraterrenas. São seres hostis e que detêm uma tecnologia que, se for calcular o nosso tempo, mesmo com essa tecnologia reversa dos governos, ela está adiantada em mais ou menos, tá? Vou falar por alto aqui, uns 700 anos. Só para vocês terem uma ideia. Se somente duas criaturas insectoides fez o que fez em tão pouco tempo, né? Sendo que os 46, né, fuzileiros foram mortos em 4 minutos, imagina. Só 2. Mas como é que eles são, Carlos? A estatura deles é fixa. O que quer dizer uma estatura fixa? É que geneticamente eles são projetados, eles foram projetados para crescer até aquele tamanho. E quando se fala de projeção genética, não é o erro que nossos cientistas às vezes cometem por não terem tanta tecnologia para o trabalho deles. A exatidão dos cientistas, dos geneticistas, né, dessa espécie, de outras tantas por aí, são perfeitos em relação aos resultados, principalmente ao crescimento. Se eles programam geneticamente que o crescimento vai se dar até 2 metros e 5 centímetros, dos machos, todos vão nascer, vão crescer até 2 metros e 5. Se eles projetarem que as fêmeas vão crescer até 1,80 m, assim será. Só que lá é o contrário. Lá as mulheres, no caso as fêmeas, né? Elas crescem até 2,20 m e os homens 2 metros. Entendeu? A fêmea tem que ser maior porque elas botam ovos. E geneticamente foram projetadas para botarem 6, ou seja, meia dúzia de ovos a cada ciclo de reprodução deles, que é controlado por causa da sua densidade populacional. São gafanhotos, bípedes, tá? Carregam as mesmas características de um gafanhoto desses da superfície, porém, o que seria as patas, né, as pernas do inseto, que seriam finas, deles é mais grossas e tem músculos, o que não se vê nas pernas de um gafanhoto comum, desse que nós temos aqui na nossa biodiversidade. Certo? Comem pessoas? Sim. São carnívoros e comem pessoas. Tudo que vê pela frente, exceto a própria espécie. Entendeu?
E como eles se alimentam se há 19 mil anos eles não podiam subir na superfície? Eles têm reservas. Só para vocês terem uma ideia, essa parte que é pertencente a essa civilização no intraterreno hostil não é exato, tá? Não é exato. Mas seria comparado ao estado do Rio Grande do Norte. Então, imagina você andando a pé de ponta a ponta no estado do Rio Grande do Norte, lá em Natal. O estado do Rio Grande do Norte é muito grande. Agora imagina o triplo da população de todo o estado do Rio Grande do Norte. Sem faltar nenhuma pessoa, aí você multiplica por 3. Seria, tá? Tô falando aqui de uma forma subliminar, essa civilização no intraterreno. Então, tem as partes que são as suas cidadelas, as partes que são suas fazendas, porque quando eles foram aprisionados e selados, eles já tinham o seu cultivo. E aí, através da engenharia genética, eles produzem o seu próprio alimento animal. Entendeu? Que não é semelhantemente aos nossos mamíferos aqui da superfície. Como também eles têm as suas, entre aspas, né, estufas de vegetais, entendeu? De musgos e por aí vai. Certo? Então, o selo foi caído. O que eu fiz ali é paliativo, mas o selo foi caído. O selo foi tirado. O que vai acontecer agora? Várias civilizações intraterrenas, tenho certeza eu, pela experiência que eu tenho, já estão cercando eles, não para destruir, porque ninguém tem autoridade para isso, mas para fazer algum tipo de acordo para que não agora eles subam à superfície. Entendeu? Então esses dois que vieram foram os dois únicos até o momento em todo o território do nosso planeta. Beleza? Carlos, eles têm naves? Sim. Que segue o mesmo tipo de que era 19 mil anos atrás. E como era, Carlos? São, né? Porque são naves cilíndricas. Algumas tendo até 30 quilômetros de comprimento por 25 de largura. Tá bom? De altura dá em média aí de uns 4 quilômetros, porque é um cilindro achatado. Tá bom? E outras que são menores, né? Que seria aí como se você emendasse uma Kombi 94 uma na outra. Pequenas. Tá? Mas a tecnologia deles, ela foi, né, aprimorada no decorrer desses 19 mil anos que eles foram aprisionados. Então, o mundo tá aí, né? As coisas vão acontecer porque tem que acontecer, porque já foram programadas para acontecer. Enquanto uns chamam isso de destino, eu chamo de programação inteligente. Entendeu? É isso aí, um abraço para todos vocês e um ótimo sábado e um excelente início de semana amanhã, né, domingo. E aí, de pouco a pouco, eu vou conversando com vocês de novo, que agora eu tô ficando mais tranquilo, beleza? Até mais, pessoal.